Primeiro Reis, capítulo 3, o versículo de número 27, diz assim: Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Diga: esta é a sua mãe. Feche os olhos, vamos orar. Pai, tua palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de dois fios, que penetra até as juntas e medulas, para exortar, para organizar pensamentos, para dar direcionamento. Esse é o poder da tua palavra, e principalmente para salvar o pecador. Fala conosco, Jesus, por esta palavra. Tome os lábios, a boca, o coração, o intelecto do mensageiro, para que não sejam palavras de persuasão humana, mas que seja o poder do teu Espírito por esta palavra. E nós te daremos todo o crédito, honra, glória e louvor. Em nome de Jesus oramos, assim seja. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, pode dar um aplauso para a palavra de Deus e glorificar ao nome de Jesus. Bom, o texto sagrado conta a história que Salomão, logo nos primeiros anos do seu reinado, se deparou com essa história tão intrigante. O texto conta que, naquela época, o rei, além de ser um governante da nação, ele era também uma espécie de juiz. Muitas coisas que aconteciam, imagine só se o presidente da república hoje tivesse que resolver problemas de condomínio, problema de vizinhança, mas era o que acontecia naquela época. E duas mulheres apareceram diante do rei Salomão, e elas tinham duas crianças, uma criança morta e uma criança viva. E a reclamação era: olha, eu cochilei, enquanto eu cochilava, essa mulher que dormiu sobre o filho dela morreu, e ela veio de madrugada, trocou as crianças. Eu gostaria de ler, para não ficar só nas minhas palavras, a partir do verso de número 16. Então vieram duas mulheres, e aqui aparece já a condição delas, né? Prostitutas. Vieram ao rei e se puseram perante ele. Primeira coisa que a gente vê nessa palavra, né? Que rei é esse que atende prostitutas que precisam de auxílio? Qualquer um poderia dizer assim: rei, são duas mulheres da vida, são duas mulheres de vida fácil, larga essas mulheres para lá. Mas um rei justo, ele entende que essas mulheres, elas têm tanto direito quanto qualquer outro cidadão. Não são os pecados de alguém que irão invalidar essa pessoa de se chegar ao rei. E quando falamos de rei agora, não estamos mais falando de Salomão, estamos falando do rei Jesus, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Todo e qualquer pecador pode se achegar a ele com as suas questões, e ele com certeza irá parar para ouvir. Verso 17: E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando ela naquela casa comigo.
E sucedeu ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, nem teu nem o teu é o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu, e o filho vivo é o meu. E assim falavam perante o rei. Então o rei disse: esta diz: este é meu filho, e o teu é o morto. E a outra diz: não, por certo o morto é teu, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E o rei disse: divide em duas partes o menino vivo, dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: ah, Senhor, dai-lhe o filho vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, divida-o. Então o rei respondeu e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Então o texto conta essa história. O rei entendeu uma coisa, e eu fico pensando assim, sabe, o que leva uma mãe a perder o seu filho e só perceber no outro dia? Imagina o cansaço, imagina. Porque se essas mulheres, como diz o texto, elas eram prostitutas, elas tinham toda uma vida, um trabalho, e ainda tinham que cuidar de uma criança. Imagina o cansaço físico. Vocês que são mães sabem muito melhor do que nós homens o desgaste físico que é cuidar de uma criança. Acordar a cada 3 horas para amamentar, troca a fralda, limpa, dá banho. Imagina aquele momento que você só queria 2, 3 horas de sossego. Sabe aquela parte do dia que você queria que alguém, uma alma generosa aparecesse e dissesse assim: olha, deixa a criança comigo durante eu vou ficar meio dia com ele, vou levar a fralda, vou levar leite, tipo, olha, descansa aí um pouco. Era tudo que elas mais queriam. Só que nós estamos vendo um texto que diz que o cansaço era tanto que uma deitou sobre o menino e acabou matando. E nós estamos vendo a história de uma outra que não matou o seu filho, mas o cansaço dela era tão grande que ela dormiu e não percebeu seu filho sendo roubado. Um dos piores sentimentos e sensações que existe é a pessoa perceber que ela foi lesada depois. Eu não sei se você já viveu essa infeliz experiência de você ser furtado no ônibus, no trem. Aqui em São Paulo, infelizmente, acontece muito isso, né? A pessoa lá na frente bate a mão: cadê meu celular? E ela foi roubada lá no trem, lá, ó. Mas ela só foi perceber depois.
tem mães que têm um senso materno tão profundo, tão forte, que um suspirar da criança, a mãe já faz o quê? Uma mexidinha que o bebê dá no berço, a mãe já desperta, porque é uma coisa natural de mãe. Mas nesse caso aqui, a mulher entrou no quarto, mexeu na criança, colocou a outra morta e ela nem... Irmãos, isso aqui é um alerta para nós. São 2 ensinamentos que essa palavra me dá. Primeiro, eu preciso vigiar muito para que o meu cansaço, para que o meu esgotamento não seja razão de eu mesmo matar a semente que eu gerei. Tem gente que está matando o casamento, tem gente que está matando a comunhão com o filho. Como assim, pastor? Pois é, às vezes uma palavra, cobranças excessivas. Nós que temos hoje filhos já grandes, né? A gente olha para trás e percebe quantos erros a gente cometeu, quantas falhas. Olha, o meu celular está despertando, estou igual o pastor Wesley domingo, o meu é despertador. Obrigado. Quantos erros nós cometemos, sabe, que a gente fala, poxa vida, para que tanta cobrança? Cobranças que nós fizemos tão excessivas com nossos filhos, irmão Everaldo, que a gente vê que geraram traumas até religiosos hoje, no caso nosso, porque a gente foi criado dentro da igreja. Estou vendo aqui, ó, o Gabriel mexendo ali com papel. Não tem problema não, filho, continua. A gente já foi curado disso. Se fosse outro tempo, meu Deus do céu. Mas a gente precisa entender, é uma criança, é outra mentalidade. Mas houve um tempo que eu colocava tanta pressão numa criança, querendo que uma criança tivesse comportamento de um adulto, que muitas vezes nem os adultos têm. Aí os filhos crescem com raiva da igreja, ou seja, é o próprio pai que está matando o filho. Sim, às vezes até com boa intenção, mas que tipo de situação é essa? Porque não foi falta de cuidado, foi cansaço mesmo. Que tipo de situação é essa? Às vezes uma palavra mal colocada. Tem uma coisa que eu percebo às vezes, que eu sempre aconselho as pessoas não fazerem isso. A mulher às vezes convida o marido para vir na igreja, o camarada não é convertido, sabe? Aí ela fica lá, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Aí, tá bom, eu vou. Aí o camarada senta lá e ele fica assim. Ele já não está muito afim de estar no lugar. Aí o pastor está pregando. Quando o pastor prega alguma coisa que envolve a relação deles, ela cutuca ele. Vendo? Ela acha que está fazendo um grande favor para Deus, tentando ajudar Deus a falar com ele. Mas que tipo de reação e sentimento gera dentro dele? E por outro lado, nós vemos uma outra mãe que não matou seu filho, mas que dormiu enquanto ele estava sendo roubado. Nós estamos vivendo uma geração de pais que dormem enquanto os filhos estão sendo roubados para o mundo. Nós estamos vivendo uma geração de pais com a cara enfiada no celular enquanto o filho está sendo roubado. Nós estamos vivendo uma geração de pais com a cara enfiada na internet enquanto o filho está sendo roubado pela pornografia, está sendo roubado pela droga, pelas más amizades. O mundo está levando e a mãe não está nem percebendo. Alguém está roubando meu filho enquanto eu estou dormindo. Quantas vezes você já não viu aí pelas ruas, no mercado, num ponto de ônibus, a mãe com uma criança do lado, o celular aqui, e a criança subindo no banco, não sei o quê, daqui a pouco a criança vai e atravessa a rua.
Porque essa mãe estava distraída a tal ponto. E quantas histórias, irmãos, a gente não ouve de crianças que desaparecem, são roubadas, assim, ó. O que os pais estão fazendo para que os filhos não sejam roubados? O que esposos estão fazendo para que suas mulheres não sejam seduzidas pela serpente? É muito fácil a gente condenar a Eva, mas a palavra do Senhor diz que Deus deu uma ordem para o Adão, para ele cuidar, para que ele vigiasse o jardim. A pergunta que faço é sempre essa: onde estava o Adão enquanto a Eva conversava com a serpente? Que marido é esse tão desatento que o diabo está roubando a mulher dele e ele não percebe? Que marido desatento é esse que a mulher está se aprofundando numa depressão e ele nem está percebendo? Que marido é esse que a mulher está se afundando nas suas emoções e ele nem percebe? Ô pastor, mas ela não falou nada. Tem coisas que não é para ninguém falar, a gente tem que perceber. Porque alguém que é presente percebe, a gente sabe quando as coisas não estão bem, a gente sabe quando alguma coisa não está bem. Mas a gente dorme, enquanto o inimigo leva aquilo que a gente ama. A gente dorme enquanto o inimigo está levando alguém que a gente tanto ama. E aí depois a gente acorda e vamos, eu preciso ir até o rei. Ainda bem que o rei é misericordioso. Ainda bem que o rei atende até prostituta. Ainda bem que tem um rei para julgar e para guerrear a nossa guerra. Ainda bem, porque olha como a gente é falho, né? E aí, Salomão não tomou posição alguma. Nós fazemos uma palestra para casais, né? Minha esposa e eu, nós elaboramos essa palestra para falar sobre a comunicação entre o casal. Como que a comunicação é importante. E dentro do princípio da comunicação, tem uma questão, um ponto muito importante chamado a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É a pessoa aprender a ouvir o outro. E aqui está o ponto-chave desta mensagem. Você percebeu que as duas falaram, e Salomão estava fazendo o quê? Primeiro ele ouviu atentamente, antes dele julgar, antes dele tomar qualquer posição, ele ouviu. E nós estamos vivendo um tempo, uma geração das coisas tão rápidas, tão aceleradas, que a gente às vezes não tem tempo para ouvir. Falava agora há pouco de filhos, às vezes a gente não ouve o que o filho tem a dizer. A gente não para ouvir os filhos. Por quê? Porque a nossa vida está corrida. Eu tenho coisas para fazer, tem casa para limpar, tem isso para fazer, preciso trabalhar, tem que pagar boleto, tem que pagar conta. E o filho está crescendo, ele quer falar, ele quer conversar, mas a gente não tem tempo para conversar com o filho, né? Mas o mundo tem. A gente que é marido, a gente está cansado, não tem tempo para conversar com a esposa, né? Mas a serpente tem. A conselheira felina, essa aí tem tempo de ouvir, de conversar. A conselheira felina, ela tem um tempo danado para ficar trocando mensagem. Você concorda comigo? Que a Eva encontrou na serpente a amiga que ela não encontrou no marido? Só que essa conselheira felina, ela está sendo induzida e conduzida pelo espírito maligno do diabo. Aí o homem não tem tempo para ouvir, para conversar com a mulher vai conversar com as amigas. Aí às vezes aparece uma amiga que é de Deus. Fala, não amiga, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, vamos para cima. Olha, vamos entrar na presença de Deus. Mas de vez em quando aparece uma amiga felina que fala, larga esse traste.
Você merece coisa melhor. Não, mas Deus disse que divórcio, não, que Deus disse nada, aí distorce tudo. Olha aí um monte de líder aí divorciado, olha aí, pastor de igreja divorciado, o que tem? Deus não quer te ver sofrendo. Meu Deus, aí eu lembro até do meu cunhado quando faz as coisas, o conselho maligno faz, até a linguinha, o sanguinho, né, o veneno descendo, o conselho maldito, o conselho do inferno. E esse tipo de conselho vem exatamente na sua fragilidade, quando as suas emoções estão abaladas, quando você está se sentindo sozinha, quando você se sente que não tem ninguém para confiar, aí aparece a felina com um conselho maldito. O Salomão ouviu atentamente, ouviu as duas partes. Você sabe que isso requer um fruto do Espírito. O Salomão escreveu em Provérbios dizendo que responder antes de ouvir é tolice, é ignorância. O conselho de Salomão é: ouça primeiro, e para ouvir precisa dedicar tempo. Você não pode ser ansiosa, que ouviu metade da frase e já deduziu o final da frase. Já sei, já entendi. Romanos capítulo 12 e no verso 12. Olha o que a palavra vai dizer aqui, irmãos. Ser paciente é uma virtude para anular Satanás, viu, igreja? Para ouvir dessa forma é necessário ser muito paciente. Romanos capítulo de número 12. Versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança. Sede o quê? Pacientes na tribulação. É na hora da tribulação que a gente tem que exercitar, ser paciente. Perseverai na oração, comunicai com os santos suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoais, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então a palavra está dizendo, na hora da tribulação, tem que ser paciente. Só que vem a notícia de uma traição, como é que a mulher vai ter paciência para ouvir? A raiva vem, o sentimento vem, como é que ela vai parar para ouvir? Você sabe por que muito marido não tem a sua esposa como sua confidente? Porque ele tem medo da reação dela ao ouvir algumas verdades. Porque normalmente na hora da raiva a pessoa não tem paciência para nada, isso mesmo, Gabriel, muito menos para ouvir. Na hora que a gente está com raiva, que o filho fez alguma coisa, a gente não para ouvir. Quantos pais já não colocaram filho de castigo, e às vezes o filho nem tinha culpa no cartório, sabia? E a criança tentando explicar, não, mas foi coisa nenhuma, vai de castigo. Já aconteceu isso contigo, Gabriel? Vixe, olha entregando a mãe aí, ó. Porque na hora do furor da raiva, a gente não tem paciência para ouvir. Eu sei que o ânimo exalta, a raiva, o ódio, a fúria vem, mas nós precisamos, e eu digo a você que é possível ser assim. Sabe por quê? Porque nós somos servos do Deus que colocou em nós o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos produzir frutos do Espírito.
Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é movida pelo Espírito Santo, tem esta qualidade. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e olha ela aqui, ó, colocada como longanimidade, é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, e outra coisa importante, temperança, que a tradução... O que o Espírito Santo vai dar são as obras da carne. O Espírito de Deus habita em mim. Amor, alegria. Essa é a hora de pensar no raciocínio. Por quê? Para fazer o impulso. Tem muita gente querendo. Só hoje. Dispersar na gente. Será que eu tenho condições de comprar? Depois não. Possa te dar uma ideias. Imagina se Salomão ele desse para outra. Imagina uma mulher vivendo tomar a decisão. Foi isso que o Salomão fez. Vou partir essa criança ao meio. Meu filho vivo. Salomão entendeu essa? O que Salomão fez? Será que a gente não está muito bom?
ser. Paciência não é aquela pessoa que aceita tudo. Ou de mas é um recurso que está acontecendo agora. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Porque o Espírito de Deus aqui na igreja, se concentre agora em Deus, encher hoje. Live tribulações. Por que você não entrega a sua vida? Eu vou confiar em ti. Que o calor das minhas emoções, o Espírito Santo há de me serão decisões muito importantes. Nós invocamos a tua presença. Nós invocamos o poder do teu Espírito, ó Senhor, para que possamos Senhor, no nosso dia a dia, relacionamento, possamos, meu Pai, ativa, prestar atenção, não apenas dizer estou ouvindo, para outro lugar, não apenas dizer estou ouvindo, mas com o pensamento longe, mas realmente as reações e assim aprendemos com a tua palavra e pedimos o direcionamento do teu Espírito. Senhor, eu intercedo por esta mulher que está precisando do auxílio do teu Espírito para tomar decisões importantes em sua vida. Eu intercedo por este homem que precisa do auxílio do teu Espírito para tomar decisões importantes na sua vida. Pai, e que o teu Espírito venha fortalecer o teu filho, fortalecer a tua vida. Senhor, eu oro a Ti, pedindo para que o Senhor nos livre, Senhor, da serpente conselheira maligna, da serpente que traz maus conselhos. Tua palavra diz que as más conversações corrompem os maus costumes, porque no momento em que nós estamos na adversidade, em problemas, em angústias, é neste momento em que muitas vezes aparece o mau conselho, o falso amigo, o amigo travestido de serpente, que parece ser uma boa pessoa, mas que vem para nos confundir, para nos levar ao erro, Senhor. Mas o Senhor também pode levantar os bons amigos, os amigos fiéis, aqueles que nos levam para mais perto de Ti. Vem com a virtude do Teu Espírito sobre nós, para que possamos produzir os frutos do Espírito e que nós sejamos longânimos, tardio em irar-se, que sejamos pacientes, prontos para ouvir, muito mais
a ouvir e a ouvir primeiro para responder depois. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti, porque cremos no Teu cuidado sobre nós. Louvamos e honramos ao Senhor, porque a Tua palavra continua sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz que brilha em nosso caminho. Pela Tua palavra nós não andamos em escuridão, pela Tua palavra nós não andamos em trevas, pois a Tua palavra nos clareia as ideias, nos clareia o caminho. Então, meu Pai, nos envia palavras que nos ensinem a andar em luz. Glória, 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 glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, tens liberdade para agir aqui em nosso meio. Espírito Santo, tens liberdade porque esta casa é Tua, este povo é Teu, esta igreja é Tua. Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui, enche com a Tua virtude, renova as forças de quem estava fraco, levanta quem estava caído, fortalece o Teu filho, a Tua filha hoje, pela Tua virtude. Glória, 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 glória. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Senhor, porque Tu és fiel. Deus Santo e Deus se aproxima e Ele é o pecador se achega e quando esse pecador tem licença para sair da Sua presença, não sai dali com alegria, porque foi a resposta mais sincera. O juízo foi o mais sincero, o julgamento dele foi reto. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória seja